Jesus vai para Galileia. Eu quero que você frise isso, já estou caminhando para concluir. Frisa isso na sua cabeça. O destino final era o quê? Qual era o destino final? Abre essa boca santa por baixo da máscara. O destino final era Galileia. Jesus vai passar por Samaria porque isso derruba a viagem em 3 dias. E Jesus não tem tempo para ficar perdendo com coisa que está acontecendo, não. Tem gente aqui que está em situação onde no meio tem uma pendência e você quer dar volta. Jesus está dizendo, passa no meio. Aonde? Bem na pendência e resolve. Por quê? Porque isso atrapalha a viagem. Ah, mas quero chegar no destino final. Às vezes chega no destino final, mas chega arrebentado. Por quê? Deixou uma pendência lá no meio. Ah, Camila, mas o problema nem é meu. Não foi nem eu que entrei nisso. Igual Jesus. Você acha que ele entrou em problema com os samaritanos? O Filho do Deus vivo chegou na paz. Ele era só amor. Mas agora vai entrar para resolver um problema que não foi ele que criou. Porque chamado e ministério tem a ver com isso muitas vezes. Não é sobre você entrar para terminar o que você começou. Mas é entender que tem coisas que você não começou. Mas a pergunta não é, vou resolver porque comecei. Não. A pergunta, a colocação na verdade é, não importa quem começou. Se Deus me deu poder para resolver, eu vou lá. Você está entendendo? Não foi ele que começou. Mas estava sobre ele o poder para resolver. E por que que ele deixa a Judeia? A Judeia foi onde a obra de Jesus foi mais profícua. Antes do Calvário. Eu vejo aqui na Judeia a alegria do Jesus Deus e do Jesus homem. Por quê? Porque o Jesus Deus está no tempo certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. E o Jesus homem está alegre, cumprindo a chamada no lugar certo, ao lado de um amigo que preparou o caminho para ele chegar onde chegou. Nesse episódio. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Jesus que sabia que ia ter cardo, ia ter fardo, ia ter luta, ia ter traição, mas está no epicentro de um daqueles momentos onde tudo está funcionando coordenadamente e perfeitamente. Tem amigo, tem batismo, tem pregação, tem salvação, tem reconciliação, tem alegria, tem comunhão. Está perfeito. Está perfeito. É Jesus e João. Para pensar hoje nesse culto. Se ao invés de nós que estamos aqui, a gente anunciasse um cartaz e dissesse assim, imersão teológica. Aonde? No deserto da Barra. Aonde? Na Ipã. Aí você olhasse, dirigente do culto, João Batista, pregador, Jesus de Nazaré. Mano, ia ter gente pendurada nesse ilustre aqui. Pense num lugar onde João e Jesus estão fazendo a obra no mesmo tempo. Do mesmo jeito, com a mesma força, com o mesmo dinamismo. É por isso que o termo que a Bíblia usa, que a palavra de Deus define, é que havia no deserto uma multidão a perder de vista. Sabe como é que era quando Jesus e João Batista estavam juntos batizando? Se eles decidissem falar alguma coisa, a cada 50 compartilhava-se o que falava e essa voz ia reverberando, sem retorno, sem microfone. Então toda a palavra era dita pelo menos 50 vezes. Pensa no poder. E nem tinha batismo do Espírito Santo não, estou falando só ali, ó. O texto diz que não eram poucos, mas eram muitos que batizavam aquele dia. Eram tantos e a coisa cresceu a tal ponto que agora quem batiza são só os discípulos. Porque Jesus não batizava ninguém. Só que quando o povo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, começaram a saber do que estava acontecendo no deserto da Judeia, eles começaram a trazer um espírito faccioso de disputa, que sai aonde? Que sai no valor quantitativo e não no mérito igualitário da glória de Deus. Olha o que eles diziam. Os fariseus, quando ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, olha isso, o texto é claro, Jesus nem batizava, mas a desgraça da fofoca vem logo depois do espírito faccioso. Se tiver facção, tem divisão. Se tiver divisão, a fofoca entra na hora. Que é o comparativo, é o valor, é a guerra. E isso não podia acontecer com a obra. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quem começou isso aqui foi João. Deus não quebra princípio de honra, mesmo sendo a glória dele. Aquele que não usurpou sendo igual a Deus, mesmo sendo, mas desceu. Você acha que ele vai ter problema no deserto da Judeia? Não vai nada, irmão. Quando ele vê que a facção entra, a primeira coisa que ele faz é... Agora foi João que levantou a facção? São os discípulos que estão de contenda? Não, quem é que está falando o que está falando?
Só que ele sai antes de disseminar. Quem tem maturidade não dá tempo para o diabo agir. Quem tem maturidade faz o que precisa ser feito antes de ver o que está para acontecer. Informação privilegiada, acesso, você vê a lei antes de acontecer. Olha isso. A coisa estava dando tão certo e estava tudo tão bem, que imediatamente, não é coincidência. Analise o texto e você vai ver que não é coincidência. Imediatamente, ao saber disso, ele vai deixar a Judeia. Por quê? Porque tem coisa que para continuar boa, você tem que saber a hora de sair. Tem coisa que para continuar funcionando, você tem que saber a hora de tirar o teu pé. Aquilo que foi bendito ao entrar, só vai ser bendito ao sair, se você souber a hora de... Jesus preservou a obra. E se eu fosse falar isso aqui num linguajar bem crentez, sabe o que eu diria? Quem sabe para que foi chamado não disputa. Quem sabe para quem foi chamado não se submete a entrar em facções. Deus está liberando esta palavra sobre nós nesta tarde para dizer: quem tem conversa de facção é fariseu. Por quê? Porque quem não faz nada tem tempo para medir o que o outro está fazendo. Mas quem está ocupado na obra não tem. Levante a sua mão. Todo espírito faccioso que tentou entrar na minha mente, na tua e no nosso coração, hoje a gente denuncia no mundo espiritual em luz. Fariseu não vai governar nosso ministério. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça. É maior o nome de Jesus Cristo do que o nosso. Deixa ele brilhar. Ele deixou. Oh, aleluia. Deixou. Deixar uma coisa, irmão, que não está dando certo é mole. Quem é pastor é que vai saber dizer isso aqui. Eles entram pelas portas assim: Deus mandou eu vir aqui. Soprou um ventinho, ó, Deus mandou eu sair. Eita, mas esse Deus que tu serve é de confusão, hein? Não sabe que hora entra, não sabe que hora sai. Agora quem tem maturidade, irmão, é quando a coisa tá boa. Eita. Porque Deus tem essas coisas. Tu tá no maior ventão, tu diz: Deus, eu vou sair. Ele diz: fica. Quando vai tudo pro lugar e tu nem se lembra mais da crise, aí você diz assim: é maravilha, eu vou ficar. Ele diz: agora pega tuas coisas e sai. Deus é assim. Ouça isso. É fácil sair quando tu tá dando errado. Difícil é você sair com a popularidade em alta. Rapaz, o deserto da Judeia está pipocando. A campanha de João é a melhor de todas. Qual é, Camila? É do carro, é da casa? Não, ele larga o aço, fala de arrependimento, o povo batiza. É um troço fora do comum. Você sabe que, se eu fosse falar grosso modo, a religião do judeu não tem, porque a religião dele é étnica. Então pensa num lugar onde você pode batizar as pessoas e elas serem regeneradas na hora, porque não precisam ser preparadas. No sentido de que assim, não vai preparar para batizar. Ele olhava, cria, batizava, porque o cara já está com aquilo ali na cabeça desde novo. Já saía dali pronto. Imagina tu batizar um fariseu ou um pecador e levantar já um pregador, vai. Você batiza, está pronto. Rapaz, era muito poder, era muita glória. A coisa estava indo tão bem, indo tão bem, tão bem, tão bem. Só que começou a entrar isso. Qual era o comentário na cidade? Que Jesus fazia e batizava. Olha a conversa, fazia e batizava. Camila, mas é verdade? É verdade. Só que tem uma parte que não é verdade, que é que ele diz que batiza. E independente se for verdade, qual é o problema? A motivação com que é dita. É nisso que muita gente começa a ter uma humildade falsa. É quando você não se torna um mentiroso, mas você fala a verdade com a intenção errada. É o caso do fariseu. Aí o texto diz que ele deixa. E Deus me trouxe hoje aqui, foi nisso que eu disse que tinha que ser cirúrgica, para obedecer o comando do Senhor. Tem áreas na sua vida que a facção entrou, e o Senhor está dizendo que você está dobrando o joelho para entrar no território, para rasgar, para tomar posse. E Deus está dizendo: e se eu te disser que a decisão mais coerente é você tão somente deixar? Não estou falando de casamento, não estou falando de filho, porque Deus não quebra princípio. Ok? Estou falando de situações onde tem alguém disputando a tua vaidade, onde você está se sentindo suscetível a descer a um nível que não é teu, porque está contaminado com a disputa.
Aí ele está dizendo, se a situação é essa, e eu friso o se com toda a força, se a situação é essa, deixa. Mas vale aqui um adendo para as solteiras. Se o cara te trata como opção, você nunca deveria ser a escolha dele. Você nunca deveria escolhê-lo. Ai, porque a fulana gosta, mas eu vi primeiro. Deixa. Deixa. Se está convivendo igual no caso da samaritana, com alguém que não é teu, não adianta trazer foto para botar no altar da IPAM. Não adianta vir para a oração para dizer, ai, é meu, eu amo. Trabalho de consagração à tarde, libertação lá na igreja da minha cunhada. A gente pipocava direto 3 horas da tarde. Era aquele culto que se a gente pecasse, a gente não ia para o culto, porque Deus falava. E não tinha esse negócio de processo não, meu irmão. O profeta olhava para você, apontava na tua cara, contava o teu pecado na frente de todo mundo, e ainda dizia assim, não é assim? A gente não tinha que falar, foi verdade. Era assim, eu sou dessa época. Aí daqui a pouco tá a gente no final do culto, tinha mesa, pedido, oração. Isso aí vai de fé para fé, de lugar para lugar. Aí veio uma moça no final do culto, não foi, mãe? Botou na minha mão. Falou, ora por esse homem aqui. Deus falou, não ora não, que não é dela não. Na hora. Falou, não ora não, que não é dela não. Tá querendo fazer comigo igual fez Balaão. O rei fez com Balaão. Eu olhei para ela, botei a foto assim, virei, botei a mão na cabeça dela e falei, santo Deus. E comecei a clamar pela vida dela, liberta ela, guarda, em amor, não foi em julgamento não, é para ela entender que aquilo não era dela, para Deus dar graça para ela, deixou. Aconteceu nesse dia um negócio que eu nunca mais esqueci, era a única foto que ela tinha na Bíblia, ela foi-se embora e não lembrou de pegar a foto de volta, a foto ficou lá, no cesto de oração, nunca mais. E não é porque, não, ela foi-se embora, nunca mais foi na igreja, não fez mais a campanha, esqueceu da foto. Parece essa aqui. Quando você entende o prazo e a vontade de Deus para a tua vida, aquilo que era prioridade muda de lugar. Não é o ponto principal, mas vale a pena o comentário. A mulher chega com um cântaro, ela quer água, briga para não dar água. Jesus não precisa de água, mas pede água. No final ele não bebe água, ela não puxa água. Todo mundo está saciado sem tomar um gole d'água. Ela reclama, vai ouvindo, ela reclama porque não queria dar para ele o cântaro, porque judeus e samaritanos não se comunicam. Ele estava disposto a beber do cântaro dela, mas do cântaro dela ninguém bebe. Porque se judeu não me dá moral, também não vou dar moral para judeu. No final das contas, não puxa água, ninguém toma água, ninguém bebe água, está todo mundo satisfeito, e o texto diz que ela larga o cântaro. E entra na cidade sem cântaro. Se você entender o tempo, você vai ver que as prioridades mudam. Que o que agora parece importante, que o que agora parece que é tudo na sua vida, Jesus reputa a nada, se você entender a sua hora e o seu tempo. Deixou a Judeia, Camila, mas a obra estava muito boa, e para continuar boa ele teve que deixar. Fale aí, para continuar boa ele teve que... É isso aí que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Se você não gravou nada do que eu falei em todos esses tanto de minuto, Deus está dizendo para você, se você sabe o que é, deixe hoje. Deixe aqui agora. Deixe no melhor lugar onde você pode deixar algo. Deixe no altar do Senhor. Deixou para ir para onde? Vou me rasgar todo. Na hora por mim. Deixou onde, gente? Deixou tudo lá na Judeia. Para ir para onde, gente? Para onde? Galileia. Mas aconteceu tanta coisa em Samaria, que a impressão que a gente tem é que ele deixou a Judeia para ir para... É porque eu frisei a Galileia, mas se eu te pego desprevenido, tu diz Samaria. De tanta coisa que aconteceu em Samaria. Agora, geograficamente falando, preste atenção que isso aqui é interessante entender. Sabe o que é Galileia? Galileia está na região norte. Judeia, subentende-se sul. Samaria, nessa linha geográfica, representa justamente o lugar do meio. Então, olha que bacana. O lugar que Jesus está indo representa o norte. Quem já teve uma mãe brava, aleluia, já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida, ou um pai dizer assim, toma um rumo para a tua vida, toma um norte. Tua vida precisa de um norte.
Porque norte é rumo. Aonde a bússola fica travada quando você quer uma direção? Ela define qualquer lugar a partir do norte, que é o alinhamento. Então preste atenção. Jesus está indo para o... Atualmente ele está no sul. E Samaria está justamente no centro. Sul, aqui. Vamos lá. Sul aqui. Ah, não, vou botar o azeite no norte. Norte aqui. Sul aqui. Samaria. Bem no meio. Jesus, água viva. Ele está aqui. Ele está indo para onde? Isso. E agora ele está onde? Então ele quer chegar aqui. Esse é o destino final. Completa aí, galera. Esse é o destino. Mas no meio tem a terra dos errados, que é o centro, que é Samaria. Tu acha que a coincidência ela está justamente no... É ruim, hein? Toda pendência sempre está no meio. Sempre. Quisera que as pendências fossem no final. Ah, já cheguei mesmo? A gente não resolvia era nada. Mas Deus bota as pendências bem aonde? O que acontecia naquela época? Para o judeu não passar aqui, ele pegava a montanha de Samaria. Chegava. Quando chegava? Quem já ouviu falar sobre a parábola do samaritano? Historicamente, sabe no que ela é baseada? Nesse trajeto. Aonde os judeus tinham que fazer isso para não topar com os... O que acontece na parábola com aquele que é ajudado por um samaritano? O que acontece? Ele foi espancado, assaltado. Por quê? Porque o trajeto é longo demais, arriscado demais. Não é um trajeto geográfico próprio. Essa trilha foi criada para fugir. Geograficamente falando, ela não deveria existir. Aí, o que acontecia? Pra gente que viaja direto, tô doida, tô sentindo uma unção de Deus aqui. Jesus vai alinhar. 2021 é tempo de alinhamento, de convergência. Teu ministério vai andar, tua família vai andar. Eu estou profetizando, quem crê recebe. Oh, teus negócios vão andar, tuas finanças vão andar. Tem alguém sentado aqui dizendo: Camila, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero viver a vida espiritual que eu vim buscar. Recebe, tua vida espiritual vai andar como nunca. Deus vai arrebentar com os atalhos do caminho. Você vai ganhar tempo, você vai ficar cansado pelos motivos certos.